Vamos lá? Josué capítulo 20, Josué capítulo 20, do versículo 1 em diante. Abre comigo aí a sua Bíblia. Aí essa versão aí, isso. Eu gosto da Almeida. Almeida é bom. Todo mundo achou? Diga amém. Vamos lá. E falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai de vós da cidade de refúgio, aquela que falei pelo ministério de Moisés, para que fuja dali o homicida, a quem matar alguém, uma pessoa, por erro e não com intento, para que seja refugiado do vingador do sangue. E fugindo para aquelas cidades, pôr-se à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e darão um lugar para que habite nelas. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento e não aborrecia antes. E habitará na mesma cidade até que se ponha juízo perante a congregação e até que morra o sumo sacerdote que haver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde ele fugiu. Amém? Irmãos, eu preciso explicar bem esse texto para você, porque nessa manhã vamos falar sobre o Senhor é o nosso refúgio. Diga comigo: o Senhor é o nosso refúgio. Esse texto, irmãos, é um texto bem pontual. Eu gosto de explicar bem para que você não saia daqui com nenhuma dúvida daquilo que foi trazido para você como revelação nessa manhã. Bom, a Bíblia vai nos ensinar que as leis estabelecidas para o povo de Israel são leis pontuais para aquele povo naquele tempo. É interessante, e é bom prestar bem atenção nisso, que haviam regulamentos trazidos por Moisés no livro da lei. O Senhor orienta Moisés a criar a cidade de refúgio e estabelece para ele as cidades quais seriam, ali no livro de Josué, capítulo 20. E Moisés, por 3 vezes, ouve do Senhor e acaba não o fazendo. Então Deus fala com Josué, o sucessor de Moisés, para que ele estabeleça cidades que seriam cidades de refúgio. Qual era a regra da lei? Olho por olho, dente por dente. Isso é um código antigo do tal do Hammurabi, onde um homem que roubava com a mão direita, cortava-lhe essa mão direita, está resolvido. Ele amputou-se a mão, ele não vai roubar mais com a mão direita, e se roubar com a mão esquerda, agora mata a pessoa. O olho por olho, dente por dente, é aquilo que a lei propõe. Só que o Senhor está dando uma nova fase para a lei de Israel. Essa nova fase ela é estabelecida assim: se alguém comete um homicídio sem ter a culpa, uma pessoa foi morta e ela não foi culpada ou foi morta por um acidente, essa pessoa ela precisava ir para uma cidade de refúgio. A regra se torna assim a partir de então. Por quê? Porque na cidade de refúgio, o vingador do sangue não pode tocar nele no tempo em que ele estiver na cidade de refúgio. Por exemplo, aconteceu um acidente no campo, a Bíblia dá alguns exemplos: atirou uma pedra para espantar um animal, acertou alguém, a pessoa morreu. É um homicídio que ela tem a culpa, mas não é intencional. A pessoa está trabalhando com uma ferramenta, escapole o ferro do machado e mata o companheiro do lado. Não foi intencional, ela vai para a cidade de refúgio. Qual era a regra até a cidade de refúgio estabelecer? Se alguém comete um crime contra alguém, uma pessoa da família, a família do que morreu, do que sofreu o dano, o dolo, ela pode escolher um para vingar, ser o vingador do sangue. Então, a família A perdeu alguém, aquela família A vai levantar uma pessoa que vai atrás a pessoa que o matou, e vai vingar aquela pessoa, vai matar aquela pessoa, e quem vingou o sangue não é condenado, ele está liberado, porque ele vingou o sangue de alguém que trouxe morte à sua família. Só que no caso de uma morte acidental, uma morte que não era uma morte planejada, um acidente, ela não pode vingar o sangue se a pessoa chegar até a cidade de refúgio. E no texto vai dizer que haviam 6 cidades de refúgio. É interessante que as 6 cidades são estabelecidas em 6 pontos estratégicos de Israel, onde eram habitações de levitas. Levitas tinham 24, você vai lembrar, levitas tinham 24 cidades que pertenciam a eles.
e eram espalhados por todo Israel, e cada cidade, refúgio, ela tinha que ter um caminho aplainado para facilitar a chegada do assassino, que não tem a culpa, que tem a culpa, mas não foi intencional, e ele tinha que chegar ali, na porta da cidade, explicar a 2 anciãos o que aconteceu com ele, e ele seria colocado para dentro, e o vingador chegaria à porta, você não pode matá-lo, não pode fazer nada, ele está aqui protegido, e essa proteção vai ser ad eterno, ou até que ele morra, ou até que o sumo sacerdote morra. Porque uma vez que o sumo sacerdote morreu, ele pode voltar para a cidade com 2 homens, que serão 2 testemunhas de que ele cometeu o crime, ele foi julgado pela congregação dos santos, pelos sacerdotes que ali estão, pelos anciãos, e reconhecendo que ele não tem culpa. Então os 2 vão com ele, passam uma semana com ele, 7 dias na cidade, e se alguém vier até ele, vão dizer, olha, esse cara cometeu um erro, ele que realmente matou alguém, mas ele é inocente da morte que ele cometeu. 2 pessoas vão persegui-lo ao longo de 7 dias, na cidade, 2 anciãos, e por onde ele andar, eles vão dizer, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. Passando os 7 dias, ele está liberado para uma vida normal. É interessante que essa regra é criada para trazer um primeiro entendimento de que Deus não vai julgar mais o ato da pessoa, mas a intenção do coração. Se o assassinato acontece sem a intenção, por um erro, essa pessoa, então, ela faz o processo de ir para uma das 6 cidades que estavam espalhadas por toda Israel, e ali estariam refugiados, guardados, sem nenhum problema. A primeira cidade, a cidade de Quedes, que significa lugar santo. A segunda cidade que é apresentada é Ramote, lugar alto. Terceira cidade, refúgio, que a Bíblia nos apresenta, Hebron, que significa aliança. Quarta cidade, refúgio, Bezer, que significa fortaleza. Quinta cidade que a Bíblia nos apresenta, Siquém, que significa ombro. E a sexta cidade, Golã, que significa separado. Então, essas 6 cidades estratégicas, a pessoa cometeu o crime, ela ia para lá, chegava à porta, conversava com os cabeças, com os anciãos, e ali ficava estabelecida até que o sacerdote morresse, vida normal. Ele estava estabelecido dentro daquele lugar, ele estava prisioneiro àquele crime, mas naquele endereço, sem nada para com a vida dele. Quando a gente olha, irmãos, essa história, a gente pode perceber que há uma figura cristocêntrica ou cristológica nessa história, nas cidades. Porque, se você olhar o nome Josué, em hebraico, significa Joshua, o Senhor é quem salva. Se trouxermos esse nome para o grego, o nome vira Jesus, que significa o Senhor é quem salva. Então Josué está tipificando no Velho Testamento uma ação de Cristo restauradora àquele que cometeu um erro. Não há coincidências na Bíblia. Se você parar para olhar só um pouquinho mais criticamente, você vai perceber que a figura do Josué, ele está apresentando uma solução de um lugar para refugiar pessoas que cometeram erros e crimes. E essa pessoa ali, ela vai ser cuidada, guardada e protegida. E o que isso tem a ver com a gente, né, irmão? Porque tem tudo a ver. Você está num lugar de refúgio, posso ouvir amém? Aqui é um lugar de refúgio para você. Quando nós nascemos, irmãos, no dia da nossa concepção, o diabo intencionalmente já colocou uma flecha, já colocou um alvo nas nossas costas. E no dia que você nasceu, começou a sua caminhada, Satanás e o inferno começaram a mirar em você para roubar você do propósito do Senhor. Me parece que o diabo levanta uma ação maligna contra a nossa caminhada, mandando vingadores do sangue, porque de pequenininho a criança já começa a ser pecadora filhote. Você percebe que do nada a criança xinga um palavrão na mesa e você fala, quem ensinou para esse infeliz palavrão? Se aqui ninguém fala palavrão. A criança não consegue falar proparoxítona. Não consegue falar pindamonhangaba.
Mas quando ela xinga o palavrão, ela articula bem a boca, né? E é sempre num dia que não pode, porque tem alguém chique na mesa, e você fica com aquela cara grande e fala, meu Deus! Quem te ensinou isso? Aqui a gente não fala isso não, hein? A criança faz uma arte e ela esconde, ninguém ensinou para ela que o que ela fez é errado. Mas ela sabe até esconder e já começa a pregar algumas pequenas mentiras, sem que ninguém diga para ela o que é verdade e mentira. A nossa humanidade foi gerada no pecado. É um vírus mortal que carregamos desde o tal do Adão. E quando eu chegar lá no céu, eu vou ter uma conversa com esse Adão. Porque nós suamos para trabalhar hoje por causa desse abençoado. A Eva eu vou conversar depois, porque primeiro o erro foi dele. Como sacerdote, tinha que falar, Eva, não toca nessa árvore aí. Eu vou cortar essa árvore. Para que ninguém mexa. Mas marido frouxo vai deixando, até que comeu a fruta. Eu acho que o Adão foi seduzido pela Eva com a fruta. A história da igreja católica diz que foi uma maçã. Eu acho que foi um morango. Ou uma melancia, porque rasteja, a fruta que rasteja. Porque se a maldição para a serpente foi rastejar, então acho que associou, a fruta tem que rastejar. Mas a Eva, irmão, chegou com aquela fruta na mão, já comida a fruta, nua. Como é que o cara não vai ceder, meu irmão, para a esposa? A Eva chegou, meu amor, eu comi. Pega um pedacinho também. Quero não, meu amor, coma. Só uma mordidinha. Uma mordidinha pequenininha que vai dar tudo certo. Porque tinha uma serpente falando um negócio aí. Serpente não fala, mas se essa fala, sabe o que está falando. E o Adão pensou assim, realmente, aqui só tem eu falando, ela falando e Deus falando. Essa serpente está falando alguma coisa que deve ser boa. E dali por diante, irmãos, Deus ele vai ajustando a história do homem para que o homem se volte para ele. E esse é um dos primeiros ajustes que o Senhor faz para julgar a intenção do coração maior do que a ação da pessoa. Jesus, quando vai falar de pecado, ele fala um negócio muito grave. Ele fala que adulterar é problema, mas ele complica um pouco mais na graça, porque ele fala que se você só pensar, já pecou. Olha que coisa ruim. Pode nem pensar. Porque é o coração que vai ser julgado, não a ação. A ação é o fator condenatório. A intenção é o fator da acusação. Então, muitas vezes, irmãos, nós na nossa mente pecamos e a nossa intenção errada nos leva à perdição. Muitas vezes, erramos até mesmo sem a intenção. E esse é um episódio de que mostra de que as pessoas elas vão ser levadas para um ambiente de refúgio e cuidado da parte do Senhor, onde haverão pessoas que aguardarão ali, não permitindo a sua morte, porque ela chegou na porta da cidade e confessou, olha, eu pequei, eu matei uma pessoa, eu sou culpado da morte, porém não tive a intenção de matá-la. E ele convenceria os dois anciãos que ali estavam de que o pecado existia, havia o erro da parte dele, porém, ele está confessando, deixando e buscando socorro para recomeçar a sua vida. E o que é uma cidade de refúgio hoje? A igreja é um ambiente para isso. Quantos de nós chegamos aqui arrebentados, irmãos, destruídos, acabados? E aí tomamos a postura do Provérbios que nos ensina 26, que diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. E eu confessei para alcançar misericórdia. Você confessou para alcançar misericórdia. Chegamos aqui no ambiente de refúgio, a casa do Pai. Encontramos pessoas mais maduras e contamos para ela qual é a nossa dor e somos orientados à nossa caminhada. Porém, tem uma coisa. Ir para a cidade de refúgio te salvava daquele que era o vingador do sangue. Você não poderia ser morto por alguém na família. Porém, muitas coisas na cidade de refúgio tinham que ser deixadas.
A pessoa, quando entrava nessa área de refúgio, ele tinha que mudar seus relacionamentos. Caminhar no Evangelho, irmão, muitas vezes requer mudarmos nossos relacionamentos. Mudar alguma das nossas práticas. Mudar alguma das nossas ações. Encontrei um cidadão uma vez, falou: pastor, depois que eu me converti, minha vida só piorou. Eu falei: talvez, depois que você converteu, você tenha passado a fazer coisas mais éticas e não tão pecadoras. Talvez a sua negação saiu da sua vida, por isso que o dinheiro diminuiu um pouco. Talvez você começou a proceder de uma maneira um pouco mais correta. E da maneira incorreta, que talvez seja lícito, mas não convém, você fez um corte da sua vida. Eu preparava essa mensagem, lembrei da história de um amigo. Eu estava no ensino médio. No ensino médio, conheci um camarada. Cristiano, o nome dele. O cara não tinha nada com crente, zero crente. Esse cara estava numa luta tremenda e queria cometer suicídio. E eu descobri e fui conversar com ele, é o crente. Falei: Cristiano, o que está vendo? Ele: cara, eu quero morrer. Não, morrer não. Igreja, vamos lá, Jesus vai mudar a sua vida. E tal. E não tinha mais chance. A história do Cristiano é a seguinte: ele estava noivo de uma moça. Pegou uma grana e construiu no terreno da família da noiva. Só que o Cristiano era sem vergonha. Ele engravidou a irmã da noiva, que era casada. E que o marido estava numa viagem de 6 meses, nesse negócio de viagem de ouro. Não tinha como dizer que era do marido. E aí o Cristiano assumiu, esperou o cunhado chegar, falou: olha, eu engravidei tua mulher, cara. E agora? Cara, agora você vai embora com ela. E ele foi embora. E a noiva ficou com tudo lá. O filho, botou o filho de Cristiano Júnior. E aí, ele e o Juninho eram odiados pela família, a mulher mais ainda, e uma confusão tremenda. Cristiano estava numa luta tremenda. A empresa faliu. Roubaram o caminhão que ele tinha lá, uma loucura tremenda. Ele estava fazendo ensino médio, já depois de mais velho. Eu fui aconselhar esse cara e falei: cara, Deus vai mudar a sua vida. Vamos para a igreja que Deus vai mudar a sua vida. Ele: eu vou. Sábado eu vou, culto jovem. Ele não foi. Sábado seguinte, fomos para o campo jogar bola e encontrei o Cristiano. Ele: vamos na igreja hoje? Falei: hoje não tem culto. Mas eu não vou perder a chance. Vou arrumar um culto para a gente ir. Porque crente é assim, meu irmão. Gosta de culto. E arrumei um culto, jovem, igreja lotada, um culto maravilhoso. Terminou o culto, a gente saiu. Ele tinha um carro, um Vectra. O carro estava, mas o ladrão roubou as 4 rodas do carro. Irmão, tem gente que você cola nela só de tragédia. Falei: meu Jesus, agora. E ele: vou me matar? Não, vai não, calma aí. O pastor, eu fui abençoado, eu quero morrer. Não, calma, vamos resolver isso. Agora, como? Não tinha celular naquela época. Irmão, sabia que existia uma época que não tinha celular? Existia um negócio chamado orelhão, que tinha um cartão que você enfiava assim e discava um número que você tinha que decorar. Porque não tinha nada, a gente decorava número, tabuada. Você pergunta para um jovem hoje quanto que é 7 vezes 8, ele faz conta no celular. E aí ficamos lá, aquela confusão, uma senhora de frente se compadeceu e conseguimos ligar para um amigo que arrumou um reboquista. Chegou lá o reboqueiro: mas tem que ter pneu para rebocar o carro. E aí o reboquista foi lá na casa dessa senhora, ligou para um amigo, que veio com um estepe e um monte de parafuso. E eu falei: está vendo como é que Deus é fiel? Chegou o estepe, chegou o parafuso. Abrimos a mala do carro, o ladrão tinha roubado o estepe, e a gente não sabia. Chave de roda, triângulo, macaco. Ele: eu quero morrer. Eu falei: calma, cara, calma, não vai morrer ninguém hoje. E vai-se 3 da manhã para roubar outro estepe. E o cara que levou o estepe estava tão bêbado, mas estava tão alcoolizado, dirigindo um carro, que eu falei assim: esse cara não consegue andar reto, como é que dirige? Aí ele: você quer ir para casa? Eu falei: não, vou esperar. Com o senhor eu não vou para lugar nenhum, senão para o cemitério da cidade. Colocamos a roda no carro, rebocamos o carro até um X lugar. O camarada levantou o carro e botou uns toquinhos de madeira embaixo. É profissional. Deve ser curitibano para roubar a roda de carro. Porque lá no Rio não é normal isso não, tá bom? Vocês falam mal do Rio, mas lá não rouba roda de carro não, rouba o carro todo. Mas pelo menos... Aqui que nego rouba roda, estepe, rádio, não dá para entender. Mas que bom, que nós nunca seremos roubados em nome de Jesus. Obrigado pelo amém.
Segunda-feira na escola, e aí, Cristiano, rapaz, está pior. Fui para a igreja, está pior, que agora estou com aquela palavra me acusando de que, não, vamos caminhar. Concluí o ensino médio, nunca mais vi Cristiano. Anos depois, estou eu pregando numa conferência jovem, porque eu já fui jovem. E vi um camarada lá de trás correndo e me agarra no pescoço. Eu pensei assim, rapaz, eu não gosto desse negócio não. Quem é esse cara? Agarrado no meu pescoço, eu tentando sair, pensei que era Muay Thai, né? Eu tentando sair, quando eu olhei para o Cristiano, e aí, cara? Rapaz, Deus mudou a minha história. Falei, que bom, eu ia morrer naquele dia, mas você me levou para um lugar onde eu pude encontrar refúgio para a minha alma. Irmão, você talvez não sabe, mas quando você traz alguém nesse lugar de refúgio, ela vai encontrar um ambiente de amparo, onde o Senhor vai trabalhar na vida dela, vai mudar a história dela, e você pode nunca mais encontrá-la aqui na terra, mas você vai poder encontrá-la na eternidade, porque esse lugar é lugar de refúgio, em nome de Jesus. Olha isso, esse camarada tinha tudo para dar errado, mas ele optou em ouvir a voz do Senhor. E sabe qual é o desafio, irmão? Confessar e deixar. Quando você vem para uma cidade de refúgio, irmão, de vez em quando, você vai ter que dar uma olhada no seu guarda-roupa. Aleluia. É lícito, mas não convém. Você vai ter que dar uma olhada nas transações financeiras que você faz. Você vai ter que dar uma olhada nas pessoas que frequentam sua casa. Você vai ter que dar uma olhada no seu comportamento, na sua linguagem, porque a cidade de refúgio que aquele homem entrava, ele fazia um corte com a vida lá fora, e tudo agora era naquela nova comunidade que ele estava. Para ter a restauração do seu pecado e da sua vida. E ele só podia sair quando o sumo sacerdote morresse. Por que isso? Porque a regra era simples. Quando o sumo sacerdote morria, os pecados cometidos de homicídio eram zerados. E aí ele podia voltar para a sua família. Então tinha muita gente lá orando para o sacerdote morrer. Eu sei que aqui ninguém nunca fez isso. Nunca fez isso. Ah, pastor, nunca fez isso. Me ajuda, meu irmão. Vocês são malameda, me ajuda. Lá na outra igreja faz. Aqui ninguém nunca fez isso. Nem os casados. Orar para a mulher, meu marido morrer, não. Eu me lembro de uma irmã que falou, pastor, estou orando tanto para aquele cara morrer, não aguento mais. Ela morreu, o cara ficou vivo. Pior, o cara converteu e ficou uma bênção. Se ela tivesse orado só para converter, não aguento mais, pastor, eu orei para Jeová levar esse traste. E ela foi. Eu estava lá no enterro, só eu sabendo, falei, minha irmã, o feitiço, né, gospel, virou contra a bruxa crente. Estou fazendo campanha no monte, Senhor, para o Senhor levar esse tralha. Mas só eu sabia. Estou lá olhando, assim, minha irmã, deu ruim. O sumo sacerdote precisava morrer para que estabelecesse uma nova ordem. Então ele saía daquela cidade para uma nova caminhada, tudo de novo. Só que ele não saía sozinho, saía acompanhado de 2 homens. E esses 2 homens representavam bondade de Deus e misericórdia de Deus. Porque a bondade de Deus o acompanharia na rua, dizendo, olha, ele cometeu um crime na cidade dele, ele realmente errou, mas não tinha intenção, nós julgamos, o sangue do sacerdote já foi derramado, ele está totalmente liberado e ninguém pode tocar nele, porque se alguém tocar nele, está tocando em alguém que agora é protegido do Senhor. A cidade de refúgio fazia você ser alguém separado. Alguém protegido. Porque confessar um pecado, irmão, muda a nossa história. Confessar o nosso erro é muito bom. Tiago nos orienta a confessar nossas causas uns aos outros. Agora, cuidado para com quem você vai confessar a sua causa, porque você pode confessar a sua causa a alguém que não está pronto para ouvi-la. Porque maturidade não se alcança, irmão, somente com oração. Maturidade é algo que devemos desenvolver na nossa caminhada ao longo da nossa vida com o Senhor. E é interessante que a cidade de refúgio, ele tinha que recomeçar numa nova profissão, numa nova caminhada, num novo tempo.
Essa pessoa que era o homicida, que não tinha culpa, ele precisava continuar a sua vida dali por diante. A família não o procurava mais. Ele estava perdoado, mas precisava começar uma nova caminhada. E uma vez reintegrado à sociedade, a morte do sacerdote havia liberado ele de todos os pecados e daquele erro que ele cometeu, que era erro de morte. Isso tem tudo a ver com a gente, irmãos. Tudo a ver com a igreja. Tudo a ver com a gente. Um dia o inimigo nos perseguiu, irmãos, até que entramos nesse lugar. E quando colocamos a nossa vida na mão do Senhor e fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, os homicídios e pecados que nós carregávamos, não carregamos mais. Confessamos, deixamos, ficaram parte do passado. E agora a obra redentora da cruz declara que nós somos cidadãos protegidos pelo alto. Então aquilo que o diabo tinha por acusação contra a nossa vida caiu por terra. Sabe por quê? Porque ele não tem mais legalidade sobre o erro que nós cometemos até chegar na cidade de refúgio. Eu queria fazer um teatro aqui, eu quero 4 varões, me ajudem 4 homens bonitos. Aqui rapidinho, 4 homens bonitos. Um bonito, Enoque, é bonito mesmo, você vai ser um ancião, bonito. Um segundo homem bonito, cadê um outro homem bonito? Um bonito, vamos lá, cadê gente? Só tem homem feio nessa igreja? Que quando eu falo mulher, vem todo mundo correndo. Bora, cadê um varão bonito? Vamos lá, varão. Enio, vem cá, Enio, você é bonito. Vem cá, varão. Enio, vem, meu filho, vem cá. Esse, bonito. Você vai ser o perseguidor do sangue. Tem mais um homem bonito nessa igreja hoje aqui? Cadê? É o Enio? O Enio? Carlos? Cadê? Tem um, gente. Falta um homem só. Se eu chamasse mulher, vinha 30. Amém. Vai ser o... Não. Inteligente e bonito. Bonito, né, minha irmã? Tá melhor hoje, né? Quanto mais fica velho, melhor, né? Vamos encenar aqui, música de encenação. Vocês dois vão ser os anciãos. Fica aqui na porta da cidade, aqui. Ancião bom, sim, sabe. Você é o que alguém da sua família morreu, você vai ser o perseguidor. Tá bom? E ele vai ser o que matou. Mas não tem culpa. E eu vou ser o que morreu. Depois. Agora não, música de quem persegue. Fica aqui, meu filho. Você não tem nada a ver com isso. Você é meu parente. Presta atenção. Não, aí também não, aí eu vou morrer. Você não é crente não, hein? Ó, eu e ele somos parentes. Estamos trabalhando no campo. Rapaz, mas isso é bom. Cara, mas não precisa matar agora. Deixa eu, pelo menos, viver um pouco. Isso, então a gente está lá cortando uma árvore. Como é que corta o machado? Corta a árvore. Assim não vai cortar, está muito frouxo. Tem que ser mais forte. Você quer quebrar o saxofone? Não, vamos lá. Vai sair o cabo do machado, vai me matar, tá? Calma, varão. Calma, deixa eu te explicar. Eu não quero morrer rápido. Eu quero uma morte lenta. Então, presta atenção, irmão. Estamos lá trabalhando, somos amigos. Ele tem 6 filhos, 6 filhos não, 4. Mas Deus pode dar, mas Pai do Senhor. E ele vai matar, corta a árvore lá e o machado me mata. Vai, pá, vai agora, o machado pegou aí. Morri. E ele ficou sabendo. Mataram meu irmão, e quem matou foi ele. Você tem que fazer o quê? Matá-lo. A lei permite. Como é que você vai matar ele? Não pode ser com arma porque não tinha arma. Tem que ser com uma espada, com uma pedrada. Mas assim não, varão. Assim você não vai matar ninguém. A lei permite. E ele, sabendo que me matou, ele não vai nem em casa avisar, ele vai correr para a cidade de refúgio. Correu para a cidade de refúgio. E você vem atrás dele. Chegou, não, calma, para entrar aqui não é assim, você também não vai ser entrando. Vem cá, dá a volta aqui, meu filho. Você tem que confessar para eles. Câmera deles, confessa, pega eles dois, explica para eles que você matou, foi sem querer, explica para ele. Foi sem querer, não tem culpa. Dá para trabalhar com o Ministério de Sinais já, né? Lá no pessoal. Isso, explicou, foi sem querer. Recebe ele é recebido, pode entrar na cidade e tal, isso, vai lá. Agora você vai na cidade e fala, eu quero matar o cara que matou meu irmão. Isso, esse aí é peixeira. O povo lá do Pará. Não está autorizado a entrar. Não pode entrar. Por que não pode entrar? Porque ele não tem culpa. Foi um homicídio culposo. É engraçado isso, né? É culposo, mas não tem culpa do dolo, né? É culposo, mas não teve a intenção. Está liberado lá dentro, vida normal. E aqui fora está protegido por esses dois que ouviram o que ele falou. E esse moço, se chegasse na porta,
poderia ter feito o juízo com a própria mão. Mas não pode mais, você vai voltar à sua vida normal. E se o sacerdote morrer, vão na tua casa e dizem assim, ó, o cara está liberado, você mata ele, você está preso. E vai ser morto também. Porque a regra era clara, irmãos. Então esse moço, que poderia matar o que matou da família dele, não vai matar mais. Por quê? Porque ele chegou a tempo na cidade de refúgio. Ele não tinha intenção. Deus está guardando ele. Deu para ele uma segunda chance. Só que agora, ele só pode sair da cidade o dia que o sumo sacerdote morrer. Pescou o negócio? Essa é a dinâmica. O sumo sacerdote morreu, está liberado, pode ir embora. Você pode vir embora, o sacerdote morreu, você pode ir embora, está liberto. E por trás dele, desse jeito, vem dois homens, ó, bondade e misericórdia. E vão explicando assim, ó, ele matou na cidade, você tem que liberar perdão para ele, tem que liberar perdão para ele, o sacerdote morreu, aperta a mão dele aí, não pode matar mais ele. Isso, está tudo certo, a lei é essa, se você matá-lo, você está morto por alguém da família dele, porque você não vai poder entrar na cidade, porque ele já foi perdoado, porque os anciãos ouviram a causa dele e liberaram o perdão que não é ainda a graça, e ele está liberado. Vai para lá de novo os sacerdotes, se o camarada vem, bota para mim na tela o Salmo 23, por favor, para a gente entender o que Davi quer dizer, a partir do versículo 1, por favor. Fica aí, varão que morreu, música de Salmo 23. Vai aparecer na tela o Salmo 23 para a gente. Esse camarada, que tinha tudo para ter sido morto, após a morte do sumo sacerdote, ele está liberado. Cadê o versículo 23? Salmo 23, 1 em diante. Vai aparecer, uma hora aparece. Isso, você quer botar aí? Não, é que eu tenho... isso aí. Vamos lá? O versículo fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos lá? Versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Agora, olha o que o versículo 6 está dizendo. Certamente que há bondade e há misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Cadê a bondade e a misericórdia? Vão me seguir todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia muito bem o que era uma cidade de refúgio. Ele sabia muito bem qual era o pecado dele. E ele sabia de uma coisa, que mesmo ele sendo um pecador, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Você está entendendo isso aí, meu irmão? Fica aqui, homicida, fica aí. O parente do homicida. Presta atenção numa coisa, irmãos, não é coincidência, não. É uma revelação bíblica, aprenda isso. Hoje precisa aprender isso. Aprenda que quando você entregou sua vida a Jesus, e quem é Jesus? O sumo sacerdote que morreu. E a partir do dia em que ele morreu no Calvário, os nossos pecados foram todos liberados no Calvário. Não é motivo para você ficar sem vergonha pecando, mas para andar em santidade. E uma hora em que ele foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou, ele está declarando para nós que em toda a nossa caminhada, aquele que desde o nosso nascimento nos perseguia, a intenção de nos destruir, não tem mais legitimidade na nossa vida, porque a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa caminhada. É isso aí que o texto está querendo ensinar para a gente.
Josué não tem ideia do que ele está falando, ouvindo de Deus. Mas quando a igreja lê o texto, entende: esse lugar é uma casa de refúgio. Alameda Júlio da Costa 22:30. Esse é o lugar do seu refúgio, onde Deus trouxe você, para que você saia daqui, e onde você for, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Por isso, irmãos, que é impossível ser crente sem igreja. Porque quando você bate aqui, você confessa o pecado e deixa. Quem te acompanha não são dois homens anciãos, mas é o Espírito Santo testificando que você agora é protegido pelo alto. Você foi lavado e remido pelo sangue do sacerdote que morreu. A bondade e a misericórdia vai te seguir. Quando o diabo se levantar contra você, você vai falar: peraí, esse já foi lavado e liberado. Porque o sacerdote sumo já morreu, acabou. E daqui para frente, apesar dele ser um pecador miserável dos piores, Jesus fez uma obra na vida dele, e ele foi totalmente transformado e restaurado pelo Calvário. E aí, meu irmão, você não é marcado somente por aquilo quem você era, mas pelo que você se tornou, acompanhado por quem? Bondade e misericórdia. Quando Davi escreve esse versículo, o texto fala assim: a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E todo sempre é um negócio interessante, porque Davi morreu, pegaram os ossos de Davi, colocaram numa tumba selada, e quando a gente for lá em Jerusalém, amém, você vai chegar nesse lugar, onde foi um local, tem um templo ali de adoração judaica, do lado da entrada, quando você entra, do seu lado esquerdo, você tem lá o templo, que só mulheres podem entrar, todo feito de ouro, o túmulo, com mármore do mascaro. Os ossos de Davi estão ali, para se cumprir a profecia que ele declarou: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E eu não sabia disso. E em cima daquele lugar, tem um outro lugar que é o cenáculo, onde o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre toda a carne, naquele mesmo endereço. Embaixo tem judeus esperando que o Senhor venha para remir Israel, mas em cima dele já veio, já encheu a igreja, já deixou a igreja com poder e autoridade, e já está explodido pela terra o poder da proclamação do Evangelho. Sabe o que é interessantíssimo na história do refúgio? Fica aqui vocês que a gente vai ser usado ainda. O que é interessante nessa história é que quando a gente olha para esse texto, ele parece não fazer sentido para nosso entendimento claro. Tem que estudar para ver isso. Porque a cidade de refúgio foi criada apontando para quem, irmãos? Para a igreja. A cidade de refúgio aponta para a igreja do Senhor. Aqui é o lugar que a gente entra sem saber nada e vai sendo trabalhado, construído, aprendendo. Irmãos, a igreja não foi criada para te ensinar dogma, mas para te ensinar relacionamento. Você quer o exemplo disso? Vou te dizer. As 6 cidades, irmãos, têm nomes específicos, foram cidades que o Senhor escolheu. Olha só, quando o cara cometeu, vem cá o assassino, que está liberado, já está perdoado. Quando ele comete o pecado, ele pode escolher a cidade mais próxima da casa dele. Quedes, lugar santo. A igreja é o quê, meu irmão? O lugar onde os santos se reúnem. Segunda coisa, Ramote, lugar que aponta para o alto. A igreja aponta para onde, irmãos? Para o céu. Terceiro lugar, Hebrom. Hebrom significa aliança. A igreja nos ensina sobre o quê, meu irmão? Que temos que ter uma aliança com o próximo e com o céu. Bezer significa o quê? Fortaleza. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Ainda socorro presente na angústia. Siquém significa ombro que auxilia. Golã significa separados. Sabe o que a Bíblia está apontando para a gente? Que a cidade de refúgio é o lugar onde você vai ter encontro com o santo, vai apontar para o alto, vai gerar em você aliança, fortaleza, suporte e vai manter você separado do mundo. O melhor lugar para se estar é na igreja do Senhor. Não tem lugar melhor para se estar. Pastor, mas tem problema. Claro, tem você. Tem você. Tem eu. Uma vez um poeta escreveu que procurava uma igreja perfeita.
E na poesia ele dizia, a igreja perfeita já foi criada, entretanto, se eu entrar nela, ela se tornará imperfeita. Irmão, aqui só não é mais perfeita porque eu estou nela. Porque se eu sair, ela fica perfeita. Na sua casa tem um espelho. Chega lá e paga uma geral para quem está naquele espelho. E fala assim, por tua causa, a igreja não é perfeita. Porque se tu sair de lá, ela vai ser perfeita. E se tu sair, tu descumpre a promessa. Então fica lá, para você tentar melhorar. Porque quem está do seu lado é perfeito, é maravilhoso, é lindo, é sensacional. É você que não presta. Sabia disso? Quem está do seu lado é que não presta. Não é a tua esposa. Você é que não presta, lá no caso. Mas eu sei disso, estou de olho em você, cara. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando o Senhor estabeleceu a cidade de refúgio, em Curitiba, está aí toda semana avisando. Cometeu o pecado, vem para cá. Aqui é o lugar da sua reconciliação. Cometeu o pecado aqui que o diabo não tem mais autoridade sobre você. Acabou. E aí, o que acontece? As pessoas ficam perseguindo, procurando, encontrando solução, não vão achar. Porque quem carrega a resposta e a autoridade para ligar no céu e na terra é a igreja do Senhor. Quem carrega a autoridade para ensinar o caminho da restauração é a igreja do Senhor. Foi-nos dado, irmão, poder e autoridade como igreja. Então, meu irmão, não imagine que o Brasil vai ser transformado por A, B, C ou D, mas quando a igreja começar a proclamar o poder da restauração, pessoas serão restauradas em nome de Jesus. Olha que coisa, irmãos. O homicida, que num outro contexto seria morto, ele tem que correr até lá. Quanta gente, meu irmão, era perseguido pelo inferno e pelas trevas e entrou correndo por essas portas e uma hora que passou por elas, ouviu da palavra, foi restaurado, o novo de Deus chegou sobre ele. E aí o inferno que carregava a autoridade, teve que dizer, não tem mais autoridade. Sabe por quê? Porque ele encontrou refúgio presente na sua angústia. Esse é o lugar para você estar, onde as pessoas entram chorando, gemendo. É difícil, mas sai com uma palavra de esperança, porque a igreja é a cidade de refúgio que proclama esperança aos que estão desesperados. É lindo, irmãos, isso. Quando você vai lendo isso, você vai pensando, meu Deus, o que isso vai se aplicar a nós? Por que está na Bíblia? Para apontar para a gente, dizendo o seguinte, olha, lá em Curitiba, na Júlia da Costa, tem um endereço, que é uma cidade de refúgio, onde as pessoas entrarão ali, marcadas pelo seu pecado, perseguidas pela morte, e sairão de lá, achando vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Que coisa sensacional, irmãos. Que coisa maravilhosa. Como é bom saber que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. Você pode aplaudir a vida desses atores abençoados. O Oscar vai para vocês três: melhor ator, ator coadjuvante, melhor roteirista e melhor dramatizador. Pode sentar. Aplaude esses varões aí, meu irmão. Isso, Deus abençoe. Percebeu? Sabe o que o inimigo quer fazer? Desqualificar a igreja. Lá não tem resposta, não. Tem sim. Não, mas vamos ficar em casa? Não, lá não tem resposta. A cidade de refúgio está aqui. É claro, irmãos. Agora temos uma questão, para a gente terminar e tomar o cálice, o pão e o cálice. Olha que interessante. Pastor, tá, o sacerdote morreu, o sumo sacerdote, Jesus. E quando o diabo voltar a me perseguir, o que eu faço? Jesus deu uma dica. Quando o inimigo vier acusar você da sua caminhada, Mateus capítulo 6 diz, vai ao teu quarto, entra nele, fecha a porta e ora o teu Pai em oculto. Ele vai receber a sua causa e vai transformar a sua vida. Procure pessoas para a sua caminhada, mas não se esqueça que também uma boa aliança com o Eterno, num lugar secreto santo, vai transformando você em alguém muito melhor e muito mais forte.
O nosso fortalecimento espiritual, irmãos, não está apenas na nossa caminhada aqui, mas colocando em prática aquilo que ouvimos. Não é porque você paga a academia que você vai ficar com o corpo rejuvenescido. Não é porque você paga o curso de inglês que você vai aprender a falar inglês. Não é porque você pagou a faculdade que você vai ganhar um diploma. Não é porque você veio no culto que você vai mudar de vida. Mas Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras, a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve a palavra e as pratica. É interessante que na cidade de refúgio, a pessoa tinha que expor a sua dor, expor o seu pecado, falar o que ela fez. Como é difícil, irmão, reconhecer pecado nosso. Como é difícil reconhecer que nós estamos errados. Como é difícil pedir perdão. Como é difícil reconhecer que vacilamos. Como é difícil reconhecer que estamos pisando na bola. Como é difícil, irmãos. Como é difícil. Como é difícil reconhecer que estamos fazendo uma coisa que não está correta. Como é difícil. Como é difícil. A gente às vezes cria uma nova teologia para proteger o nosso pecado. Criamos um novo argumento. Uma nova história. Já está estabelecido, irmão. É o que está aqui na palavra. O que não está, não vale. O que está, vale. Esse moço cristiano, a história dele foi essa. E aí, quando eu estava na igreja com ele, no culto, ele falou assim, cara, o diabo levantou a cilada para mim. Eu falei, não foi o diabo não. Não, foi você mesmo. Porque tem coisa que a gente bota na conta do diabo, né? Aí o diabo fala assim, eu? Não, não tem nada com isso não. É você que estava na safadeza. Eu me lembro de um moço que foi preso roubando um carro. E aí, pastor, vai lá visitar num presídio. Aí eu fui na cadeia visitar o cara. E aí, pastor, o diabo é sujo. É. Ele me fez roubar o carro. Não, o diabo não é habilitado. O diabo não tem essa chave que abre porta de carro e liga ignição. É tu mesmo, cara. O diabo não tem nesse negócio, não. Tu que é safado. Não, pastor, é o Satanás. Não, não, tu que é o Satanás. É bom que ele estava atrás da grade, eu estava lá de fora. Ele foi preso por roubo, não foi por homicídio, então está tranquilo. Pastor, traí minha mulher, o diabo... Não. Olha para cá. Não. Ele não presta, mas também tem coisa que você vai porque você quer. Sem vergonha. Né? O outro deu uma surra na mulher. Foi na igreja. Pastor, me ajuda. O que foi? Bati na minha mulher, pastor. O diabo. Não, não é o diabo. Isso é você que é mais forte que ela. Porque teve um outro que a mulher bateu nele. E ela não botou na conta do diabo. Entendeu, meu irmão? A gente fala assim, a gente aprendeu que transferir a culpa é sensacional. Tem um livro chamado, sei lá, é esse aí, O Pecado de Adão. O Pecado de Adão. Ele transfere para a mulher a culpa. Só foi a mulher que tu me deste. E a mulher falou assim, não, foi a serpente. E a serpente foi eu mesmo, foi o Satanás que me conduziu. A gente sempre vai botando a culpa no outro, pelo nosso erro. Uma das características de alguém que vai ficar na cidade de refúgio, bem, é quem confessa o seu pecado e deixa. É difícil falar, né, que a gente é ruim, né? É difícil. É difícil ir na frente de alguém e falar o nosso pecado. Eu estava uma vez numa mentoria de pastores, estávamos sentados numa mesa, assim, eram 8 pastores numa mentoria. Eu era o condutor da mentoria e um contou um pecado, irmãos. E esse cara confessou um pecado gigantesco que ele tinha cometido. E ele decidiu abandonar o pecado. Ele te ajoelhou, chorou todo mundo junto. E aí o segundo falou assim, não tenho pecado não, eu estou bem. O terceiro, não, eu estou bem. Os outros 6 que estavam na mesa, nunca mais vi falar. Mas o que confessou e deixou, decolou ministerialmente. Encontrei uma pessoa que chegou um dia no gabinete e falou, pastor, eu sou ele. O cara contou tudo que ele carregava. Pastor, tem quanto tempo? 1 hora? Eu acho que é pouco. E o cara falou a péssima pessoa que ele era. Colocou para fora, vomitou, saiu aliviado. Falou, pastor, eu sou esse cara aí.
Dá para ficar na sua igreja? Eu falei, a igreja não é minha não, é do Senhor. E o que eu faço? Vamos orar para o Senhor te receber assim mesmo? Vamos lá. E esse moço ajoelhou, eu falei, então pede para Deus te receber. E o cara chorou meia hora. Juntou as coisas e foi embora. Um grande crente do Senhor. Mas de vez em quando me esbarro com os aí, que são mais santos que a Santíssima Trindade. São santíssimos. Não, aleluia. Irmãos, eu estou preferindo um pecador confesso do que um santo hipócrita. Porque foi o santo hipócrita que deu a oferta e matou Abel. Cadê teu irmão, Caim? Sou por acaso o guardador do meu irmão? Se o senhor não sabe, quem sou eu para saber? Olha que coisa louca. Mas encontramos um Pedro, que estava no Tiberíades pescando. Jesus chegou para ele e falou, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo, então vai cuidar das ovelhas. Passa um tempo, Jesus fala de novo, Pedro, por acaso você me ama, cara? Tu sabes que eu te amo, Senhor, então vai cuidar das ovelhas. E está todo mundo comendo, tirando espinha do peixe, pegando pão na brasa, bebendo água, e o Senhor fala de novo, Pedro, tu me amas mais do que esses aí, cara? Desses caras aí. E eu acredito que Pedro deve ter caído ajoelhado, chorando. Já passou essa cena no The Chosen? É que eu não vejo. Eu não vejo não é porque não é bom, é porque eu não gosto de série. Eu não gosto, não vi série. Uma última série que eu vi, eu tomei ódio de série, não vejo série, e não gosto de série. E vi série de igreja, o que foi pior, foi o que me contaminou mal. Não veja, não veja. Essa pelo menos. E o cara deve ter caído ajoelhado, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o que eu te amo. Jesus sabia que Pedro amava. E aí Jesus vira para o traidor, o cara que traiu. Falou, agora vai lá, cuidar das minhas ovelhinhas, Pedro, por favor. E depois dessa terceira confissão, aquele homem se levanta, com a autoridade dada por Jesus, até porque as chaves já estavam nas mãos dele, lá atrás, e esse homem recebe o Espírito Santo, prega a palavra, e as pessoas vão se convertendo. Irmãos, confesse e deixe. Vem essa semana fazer gabinete com a gente, confessar e deixar. Se quiser, liga, vamos fazer por telefone, mas confesse e deixa. Porque o segredo para alcançar a misericórdia é confessar e deixar. Porque um dia eu tive que confessar quem eu era. Um dia nós confessamos quem somos. E aí Deus muda o estágio da nossa vida. Porque temos coragem para errar, mas temos que ter coragem para confessar e deixar. É tempo de correr para a cidade de refúgio. Pare e procure pessoas, diga, Senhor, me ajude, mas confesse e deixe. Jesus nos ensina com a igreja. Josué aprende com o Senhor o que é uma cidade de refúgio. Sabe o que é legal? Que naquela cidade todo mundo tinha matado alguém. Porque era o único crime que levava para aquilo. Todos cometeram homicídios. Mas todos eram inocentes porque não tinham a intenção. E quando saíam, eram homicidas, pecadores. O pior pecado que havia estava entre os 10 pecados, não matarás. Entretanto, eles andam pelas ruas e atrás dele, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Você vem para a igreja, irmão, você pega a tua Bíblia e sai de casa e o diabo começa a acusar, mas você é um pecador, você é isso, você é aquilo. E aí você vem andando e falando assim, eu sou, mas certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia te seguirá para sempre, meu irmão. Para sempre, sempre, sempre. Então aprenda, quem está do seu lado é tão ruim quanto você. Entretanto, ele é santo. Porque ele foi justificado pelo sumo sacerdote no Calvário. E a bondade e a misericórdia vai segui-lo e vai seguir você para todo sempre em nome de Jesus. Se coloque de pé, pega o pão, pega o cálice e agradeça. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego.
Canta bem forte, vai. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é fiel em todo tempo, ó. És fiel em todo tempo. Como é que ele é? Em todo tempo tu és tão, com todo fôlego eu cantarei. O quê? Só para a gente pegar o pão e o cálice, mas aprenda uma coisa. A função do diabo é te acusar para sempre. Então você vai ser perseguido e acusado pelo diabo a vida inteira. Mas viu a promessa do versículo 6? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então significa dizer que assim como o inferno te persegue todo dia, a bondade e a misericórdia também vai te perseguir para todo sempre. Pega o pão. Jesus, quer alguém não pegou o pão e o cálice? Levanta a mão bem alto. Se você não pegou o pão e o cálice, levanta a mão que alguém vai levar para você. Um diácono vai levar até você. Como é bom estar nessa manhã tomando o pão e o cálice, né, irmãos? Lembrando que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Você está em casa, tem uma senhora aqui que não pegou, levantou a mão lá, isso, por favor. Lá atrás, já foi lá. Levante a mão ali. Levante a mão, minha irmã. Aqui, aí do ladinho, do seu ladinho mesmo, já, ali, já pegou? Amém. Levante o pão. Feche seus olhos. E agradeça, porque a bondade e a misericórdia estão seguindo você todos os dias. Agradeça ao Senhor. Eu vou dar para você um minutinho para você orar, um minutinho só, para você agradecer. Senhor, como é bom ser lavado e remido pelo Teu sangue. Te bendizemos, Senhor, porque a Tua graça, o Teu favor, a Tua bondade e a Tua misericórdia tem nos seguido todos os dias. Obrigado, Senhor, por isso. Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, comamos o pão nessa manhã. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: essa é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa manhã. Erga as suas mãos bem, uma das suas mãos bem alto e agradeça ao Senhor, porque a bondade dele te alcançou um dia. Que a bondade dele te alcançou um dia. E és fiel em todo tempo, Senhor. Diga ao Senhor nessa manhã.